Em volta da Terra há uma frágil camada de um gás chamado ozônio, que protege animais, plantas e seres humanos dos raios ultravioleta emitidos pelo Sol. Na superfície terrestre, o ozônio contribui para agravar a poluição do ar das cidades e a chuva ácida, mas nas alturas da estratosfera é um filtro a favor da vida. Sem ele, os raios ultravioleta poderiam aniquilar todas as formas de vida no planeta. A importância da camada de ozônio consiste na proteção que ela fornece. Tal camada é responsável pela filtragem ou bloqueio dos raios ultravioleta irradiados pelo Sol. Os raios ultravioleta são extremamente prejudiciais aos humanos, podendo causar graves queimaduras na pele, acarretando até em enfermidades como câncer de pele. Com a emissão de um tipo específico de poluente, o CFC, tem sido notado um fenômeno de desintegração da camada de ozônio. O CFC é encontrado na fase gasosa em aerosóis, como por exemplo, desodorantes, cosméticos e produtos de limpeza, e como gás refrigerador em aparelhos domésticos, como congeladores e condicionadores de ar. Com a detecção do problema, limites ao uso deste gás têm sido impostos por órgãos governamentais do mundo inteiro. Infelizmente, a camada de ozônio passou a ser degradada e a concentração do gás diminuiu, o que resultou na formação de um buraco. Bem, pessoal, e para entender como isso ocorreu, vamos primeiro entender como ocorre a formação do ozônio na atmosfera. A formação do ozônio, ela ocorre pela exposição do gás oxigênio, o O2, aos raios solares ou a descargas elétricas que levam à decomposição e à formação de oxigênios livres, que é o O2, que esses oxigênios reagem com outras moléculas de oxigênio que não foram decompostas, processo que resulta na formação do ozônio. Esses átomos de oxigênio formados podem novamente reagir com as moléculas do gás oxigênio para formar o ozônio, ou podem reagir com as moléculas do ozônio, destruindo, conforme é mostrado na equação a seguir. Existem vários catalisadores da depleção da camada de ozônio, ou seja, espécies altamente reativas que podem ser radicais livres, átomos, moléculas que reagem com o ozônio, destruindo e afetando esse equilíbrio químico. Dentre esses catalisadores, nós podemos destacar o OH+, o CH3, o CF2Cl, o CFC. E todas essas reações que vimos de formação e destruição do ozônio atingem um equilíbrio. E sua concentração na camada de ozônio passa a ser constante, contendo assim a função normal exercida por essa camada. No último século, devido ao desenvolvimento industrial, passaram a ser utilizados produtos que emitem CFC, um gás que, ao atingir a camada de ozônio, destrói as moléculas que a formam, causando assim a destruição dessa camada da atmosfera. Sem essa camada, a incidência de raios ultravioletas nocivos à Terra fica sensivelmente maior, aumentando a chance de contração de câncer. Nas últimas décadas, tentou-se evitar ao máximo a utilização do CFC, e, mesmo assim, o buraco da camada de ozônio continua aumentando, preocupando cada vez mais a população mundial. As ineficientes tentativas de se diminuir a produção de CFC, devido à dificuldade de se substituir esse gás, principalmente nos refrigeradores, fez com que o buraco continuasse aumentando, prejudicando cada vez mais a humanidade. É muito difícil encontrar uma solução para o problema. De qualquer forma, temos que evitar ao máximo a utilização desse gás, para que possamos garantir a sobrevivência da nossa espécie. O maior buraco da camada de ozônio ocorre exclusivamente no Polo Sul, por dois motivos. É onde temos as menores temperaturas do globo e onde menos ocorre a renovação do ar. E esses ambos fatores aceleram a reação química que provoca a perda do ozônio na atmosfera, afirma Volker, diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, onde chefiou durante muitos anos o laboratório de ozônio. O Polo Sul, né, é a região mais afetada pela destruição da camada de ozônio. Nessa região, principalmente no mês de setembro, quase a metade da concentração de ozônio é misteriosamente sugada da atmosfera. Esse fenômeno deixa à mercê dos raios ultravioletas uma área de cerca de 31 milhões de quilômetros quadrados,
maior que toda a América do Sul, ou 15% da superfície do planeta. Nas demais áreas do planeta, a diminuição da camada de ozônio também é sensível. De 3 a 7% do ozônio que já compõe já foi destruída pelo homem. Mesmo que menores que na Antártida, esses números representam um enorme alerta ao que nos poderá acontecer se continuarmos a fechar os olhos para este problema. O problema é que nós, os humanos, estamos adicionando cada vez mais dióxido de carbono na atmosfera, ao queimarmos combustíveis fósseis para obter energia. Nós também temos adicionado gases de efeito estufa que não estão presentes naturalmente na atmosfera, óxido nitroso e CFC. E ainda, nós continuamos a cortar milhares e milhares de árvores por dia, fazendo com que elas fiquem incapazes de retirar o dióxido de carbono do ar e substituí-lo por oxigênio. Tudo isso faz com que cada vez menos radiação seja emitida de volta para o espaço. Quanto mais dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa ficarem presentes no ar, mais radiação ficará sendo emitida de volta para a Terra. Quanto mais isto acontecer, mais a Terra irá ficar quente. E se a temperatura global mudar um pouquinho, isso poderá acarretar em uma série de problemas. Uma das consequências que o aumento do efeito estufa irá causar é o crescimento da temperatura global da Terra. Isto ainda não está provado, mas existem fortes indícios de que este aumento da temperatura irá acontecer ou está acontecendo, e se isso vier a ocorrer, poderá surgir na Terra uma série de fenômenos catastróficos: seca, aumento do nível do mar, fora os fenômenos que já enfrentamos, ilhas de calor, efeito estufa, chuva ácida ou mesmo doenças causadas diretamente ou indiretamente pela ação solar. Bem, ações mitigadoras nós podemos citar, dentre diversas, a diminuição da liberação de gases que destroem a camada de ozônio, comprando produtos como sprays, aparelhos de refrigeração e extintores de incêndio que não contenham o CFC. Geralmente, estes produtos vêm acompanhados de um selo identificador. Precisamos ter consciência de que, poluindo o ambiente, não só prejudicamos a nossa vida e a vida das gerações futuras. Algumas atitudes podem e devem contribuir para a preservação dos recursos naturais, como, por exemplo, economizar energia. Adquirir produtos eletrônicos e eletrodomésticos que tragam a inscrição CLEAN, indicação de que não contém o CFC. Trocar, se possível, eletrodomésticos muito antigos, pois esses consomem mais energia elétrica. Também podemos citar, por exemplo, diminuir o uso de ares condicionados, utilizando somente em casos extremos, evitar andar de carro particular, mas utilizando de transporte coletivo, bicicleta ou até mesmo andando a pé, separar o lixo reciclável do orgânico, juntar óleo velho de cozinha e entregá-los em postos de coleta e fazer campanhas de preservação ambiental. Você sabia que a formação da camada de ozônio ocorreu há cerca de 400 milhões de anos? O ozônio está situado a uma altura entre 25 e 30 km de altitude. A produção de CFC, maior vilão da camada de ozônio, era de cerca de 35 mil toneladas em 1978. O buraco da camada de ozônio, principalmente sobre a Antártida, continuou crescendo por 50 anos até atingir seu tamanho máximo, em 2000, aproximadamente 25 milhões de quilômetros quadrados. No dia 16 de setembro é comemorado o Dia Internacional de Preservação da Camada de Ozônio.